tarde, Paulo Moura, cientista político, 15 de maio de 2025. No dia de ontem, o presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista ao portal UOL. A entrevista aparentemente não traria nenhuma novidade. Foi perguntado sobre quem seria o seu sucessor caso ele seja preso e, obviamente, como ele sempre faz, não respondeu objetivamente, mas deu pistas sobre aquele que é o assunto do vídeo de hoje. Quando ele tomará a decisão de indicar um sucessor caso se confirme sua condenação e sua prisão. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. Este mês o canal completou 5 anos de existência, superamos 14 milhões de visualizações em conteúdos independentes, afinados com ideias e valores que nós compartilhamos na luta pela liberdade e pela anistia em nosso país. O seu apoio é fundamental para continuarmos nessa batalha. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Muito bem, meus amigos. As entrevistas regulares e periódicas do presidente Bolsonaro à imprensa se repetem, assim como se repete a tradicional pergunta: quem Bolsonaro indicará para ser o candidato a presidente em 2026, caso se confirme a sua condenação? Tudo indica o presidente será condenado e preso, infelizmente. Mas o presidente Bolsonaro responde que ainda acredita num milagre. Vejam bem, não é qualquer detalhe. Ele acha que a sua eventual não condenação é um milagre. Portanto, admite que é muito provável que ele seja preso. No cronograma do STF, esta prisão aconteceria após a condenação. A condenação estaria prevista lá por setembro, outubro desse ano, praticamente um ano antes da eleição de 2026. Perguntado sobre quem seria o nome que ele vai indicar, tergiversou. Perguntado sobre Michele, ele respondeu: ela é mulher, evangélica e fala bem. Deixou em aberto. Perguntado sobre Tarcísio, ele respondeu: atenção, é preciso aguardar o prazo da condenação. E por que essa questão do prazo, do timing, do calendário é fundamental? O presidente Bolsonaro tem consciência, e ele disse isso na entrevista, que no momento em que ele indicar o sucessor, ele deixa de ser procurado. Ou seja, ele praticamente transfere a liderança política da direita brasileira para aquele que vai concorrer em 2026. A novidade, a meu ver, dessa entrevista está nesse detalhe sobre o prazo da condenação. Por quê? Já tratei disso aqui no canal. Existem prazos no calendário político que nós precisamos observar. E um deles é o prazo da desincompatibilização de mandatários de cargos que querem concorrer a cargos diferentes daqueles que eles ocupam. Ou seja, se Tarcísio de Freitas quiser ser candidato a presidente, ele tem que sair do cargo de governador de São Paulo antes de abril do ano que vem. Na estratégia prevista, pelo menos até agora, por Bolsonaro, de permanecer candidato até os 48 minutos do segundo tempo, ele somente definiria quem é o seu sucessor lá em setembro do ano que vem. Ou seja, mesmo preso, Bolsonaro poderia inscrever-se como candidato até que o Tribunal Superior Eleitoral definisse que ele está inelegível, não pode ser candidato, e somente neste momento ele indicaria quem seria o seu sucessor. Temos aqui, portanto, 3 datas importantes: a data da condenação, setembro, outubro desse ano, a data da desincompatibilização, início de abril do ano que vem, caso Bolsonaro queira indicar Tarcísio, e a data em que o TSE tornaria Bolsonaro inelegível, ou confirmaria a inelegibilidade de Bolsonaro, que está inelegível, lá em setembro do ano que vem. São as 3 datas, portanto, importantes. Do meu ponto de vista, nessa entrevista,
Quando Bolsonaro responde à pergunta do UOL sobre a candidatura de Tarcísio, ele responde: temos que aguardar a condenação. Ou seja, sinalizou a possibilidade de que ele defina quem será o seu sucessor, caso ele seja condenado, logo depois de ser condenado, no final desse ano, portanto. Bolsonaro tem consciência de que, ao passar o bastão, ele estará perdendo relevância e poder político, ou seja, a mídia, os políticos, os partidos do Centrão, todos acorrerão para o nome que ele indicar para definir se vão apoiar o candidato indicado por Bolsonaro, se lançarão outras candidaturas. Este é o cenário. E repito, a novidade nessa entrevista está neste detalhe. O presidente Bolsonaro enfatizou ao dizer: temos que aguardar a condenação, uma sinalização sobre um possível prazo para a sua tomada de decisão, que seria ao final desse ano, depois de outubro, depois da eventual condenação, e não no ano que vem, antes de abril, data da desincompatibilização de Tarcísio, ou somente lá em setembro, quando ele seria definitivamente impedido de concorrer por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal ou nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais e lembre-se, o mês de maio está avançando, chegamos à metade do mês e o canal precisa do seu apoio para continuar na trincheira de luta por liberdade, pela anistia em nosso país. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.